E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, sábado, 16 de setembro de 2023. E a gente vai falar hoje aqui sobre relacionamentos, né? E na realidade vamos falar sobre a ausência de relacionamentos. Por que nós, que somos mais adeptos da solitude, nós que descobrimos na paz, no sossego, na tranquilidade, a nossa liberdade, o nosso estilo de vida mais preferido, nós que descobrimos na companhia de nós mesmos a ausência de solidão. Nós que descobrimos que nós somos a nossa melhor companhia. Olha só que interessante, porque toda vez que você se relaciona, você vai ter sempre que lidar com os interesses do outro, não é? Eu, por exemplo, não tenho saco para esta merda. Eu custei a descobrir isso. Sabe, eu como todo mundo também já tive relacionamentos, eu como todo mundo já fui casado, ou como a maioria das pessoas, né? Eu já passei por tudo isso, apesar de parecer novinho, né? Ter essa carinha de garoto. Mas eu já tenho mais de meio século nesse planeta aqui, né? Então, já passei por muita coisa. E hoje eu queria dizer aqui que nesse conceito, né, dessa Matrix, desse lugar, dessa ilusão, né, desta construção humana, dentro deste conceito dessa selva de pedra, onde tudo é disfarçado, né? Onde tudo é encoberto, onde tudo é oculto, e poucas pessoas conseguem ver, né? O que significa, o que está por detrás, né? Por exemplo, de relacionamentos amorosos, de toda essa codificação dentro dessa Matrix, que é um sistema binário de zeros e uns, é a construção gráfica da Matrix. E além da construção gráfica, é a construção estrutural, digamos assim, né? Conceitual da Matrix. É o quê? É dualidade. Tudo aqui, né, nós aprendemos através da comparação, das analogias. Até graficamente, a Matrix ela é sempre dual, né? Nós temos um cérebro constituído por dois hemisférios, uma parte mais racional, uma parte mais emocional. Nós temos aqui na minha própria camiseta, né, a pílula azul e a pílula vermelha. Sempre temos alternativas. Sempre temos que escolher. Sempre temos que escolher algo, né, e perder algo. Porque toda vez que você quer alguma coisa, você tem que abrir mão de outras coisas. Você não pode ter tudo. Então, até mesmo graficamente, a nossa simetria é bilateral. O que isso significa? Que tudo tem de um lado e tem de outro, né? Você olhar o ser humano, você partir o ser humano ao meio, tudo que tem do lado tem do outro. E essa dualidade acaba causando, né, no ser humano uma ilusão de que ele precisa do outro. Que ninguém é completo sozinho. Quando eu acabei de falar, né, eu tenho o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, eu tenho em mim, né, na minha psique, né, o ego, o superego, o id, mas basicamente o aspecto consciente é o ego e o superego. Ego, desejo, né, ego, corpo, ego, personalidade, eu quero, isso é meu. Que é o ego que dá origem, o ego dá a origem à palavra egoísmo, que é a pessoa gananciosa, que é a pessoa que não pensa nos outros, não é? E tem a questão do superego, que é exatamente o ego crítico, chamado também de ego pai. Então nós temos aspectos diversos dentro de nós mesmos. É quase que impossível para uma pessoa que tem essa libertação na sua mente, que tem esse conhecimento, é quase que impossível se sentir sozinho. É por isso que a gente se afasta, sabe? É o segredo por trás
de um comportamento que poucas pessoas compreendem. Por quê que o niilista... Bebi aqui meu vinhozinho. Ai, fantastic. Esse vinhozinho aqui, na realidade não é bem um vinho, né? É uma bebida gaseificada, né? Composta também por vinho. Muito bom mesmo. Então, as pessoas não entendem o comportamento de muitos niilistas, principalmente de misantropos, né? Porque a característica do misantropo é se afastar, né, da sociedade, viver isolado, né? É muito bom, né, quando você descobre. Mas por que as pessoas não compreendem? É porque já tem gente demais, cara, dentro das nossas mentes. Já tem gente demais aqui. Eu tenho no mínimo aqui dois, né, com quem eu tenho que lidar, né? Que é o meu ego e o meu superego. E ainda tem um monte de gente, porque todas as pessoas que você acha que estão fora, pessoas que você conhece, pessoas com as quais você se identifica, pessoas com as quais você se hostiliza, tudo isso está aqui dentro, né? Porque está tudo acontecendo aqui dentro da mente. Esse ambiente externo é refletido para dentro da nossa mente. Então está tudo aqui, né? Então é gente demais. Eu já estou cheio de tanta gente dentro da minha cabeça. De tantas pessoas aqui, né? E por isso que a gente se afasta. Acho que é por isso, né? Quando você se descobre como niilista, você descobre a ausência, né, de um sentido nesse mundo externo, nada mais parece ter graça, nada mais parece fazer sentido aqui. Então, você descobre o real sentido da existência humana, que é existir como um animal. A natureza nos fez para isso. Se você tirar essa roupa, né, você tirar toda a higiene que o ser humano criou, se você tirar essa coisa que a civilização trouxe, né, para nós, esse mundo, como eu falei, essa selva de pedra, essa construção, essa matrix. Se você tirar tudo isso, você vai ver um ser humano que não passa de um animal, né? Com instintos reprodutivos, instintos agressivos, instintos de autopreservação. E aí, né, animais que são coletivos, claro, né, que vão se agrupar para se proteger. Não existe outra função na natureza para os agrupamentos de animais de manada, de gado, búfalos. Você já reparou que, por exemplo, os búfalos, quando estão juntos, agrupados, é difícil um leão, uma onça atacar, né? Geralmente eles ficam em volta, né? O predador fica no entorno, calculando, esperando o quê? Uma oportunidade. Qual é a oportunidade que esse predador está esperando? Que algum desses animais fique para trás, ou se a parte do grupo. E aí esse animal, que às vezes está doente, um filhote, ou um animal mais lento por algum motivo, o predador, ele é inteligente, ele vai esperar, né, esse animal mais frágil se desgarrar da manada, e aí ele vai lá e ataca. Vai sempre assim. Porque se o predador atacar a manada, ele pode ser até pisoteado e morto pela manada. Então, agrupar, sempre socializar, sempre na natureza para se proteger. E aí, né, a gente observa que o ser humano é esse ser social, porque é um animal de gado. Quais os animais na natureza que são solitários? Geralmente, animais peçonhentos. Geralmente, né? São animais como serpentes, são animais de comportamento isolado. Por quê? Porque são temidos. Na realidade, eles não são perigosos. Simplesmente, eles não são maus, né? É o sistema de defesa deles, o veneno. Né? Então, animais peçonhentos costumam, né, no geral, serem lentos, como serpentes, e é uma das características, né? Solitários. Então nós, né, livres pensadores, racionalistas, principalmente misantropos, no sentido de aversão a muita gente, aversão à socialização, nós nos descobrimos peçonhentos. Perigosos, né? No sentido de que nós nos bancamos, no sentido de que nós não precisamos de outros animais para nos protegerem.
Nós não precisamos de outros animais para cuidarem de nós. De outros seres humanos, no caso, né? Animais de manada. Comportamento de gado, a pessoa não percebe porque essa Matrix aqui é uma ilusão tão grande que faz com que a pessoa não consiga ver o que nós vemos. O que nós que nos tornamos animais peçonhentos, nos tornamos animais solitários, que não querem fazer mal para ninguém, mas que também não aceitam que mexam com a gente. É aí que está o nosso perigo, né? Não vamos fazer mal a ninguém, desde que não nos façam mal. Aqui não existe essa situação de dar outra face. Aqui não existe essa situação de se submeter ao outro. Então, nós, por isso, nos afastamos. Também por uma questão de respeito ao outro. Né? Porque quando você vive sozinho, você liberta o outro de você, porque você também é um predador. Então, o ego, né, sempre vai ter ambição, o ego sempre vai querer tirar algo do outro. As relações entre seres humanos é por causa dessa insegurança. O ser humano é muito inseguro. Ele se sente muito sozinho porque ele não conhece a verdade da Matrix. Ele acha que está sozinho. Ele não entende que está vivendo aqui com um monte de gente. Né? Ele está sozinho aqui, mas dentro da mente existem vários elementos, várias pessoas. E sempre tem alguém mais poderoso dentro da mente, que é o superego, que é aquele que controla, que é aquele que tem a capacidade de ver, olhar para os outros que estão aqui, olhar para si mesmo. Esse ego tem o superego tem a capacidade de olhar o ego, olhar o id, olhar as outras pessoas que estão num ambiente aparentemente externo. Né? Isso é crítica e autocrítica. Aí você toma uma maturidade. Né? É porque a mente, ou o ego, é como se fosse um cavalo correndo, um cavalo selvagem correndo sem rumo. E tem um abismo lá na frente. Né? Mas o cavalo vai. Se não tiver alguém para segurar as rédeas, frear esse cavalo, né? Direcionar esse cavalo, dizer aqui por aqui não convém. Né? Se você não tiver isso, ou seja, o superego desenvolvido, você vai ficar sempre nas mãos dos outros e você vai ficar meio que à deriva das suas emoções. Né? Você vai ficar, como eu falei, como um cavalo que vai para onde seu instinto manda ir. E não para onde sua racionalidade determina que você vá ou não vá. Né? E relacionamento tem muito a ver com isso. Relacionamento tem a ver com essa necessidade de ser aceito pelo outro. Com essa necessidade de se ver também refletido no outro, porque as pessoas se unem sempre, os iguais sempre andam juntos. Não existe essa questão de vítima, os iguais sempre andam juntos. Se você está se relacionando com alguém, você está se relacionando com os seus próprios interesses. Você está esperando aqui na sua mente que você seja correspondido, você está esperando aqui na sua mente que você seja uma prioridade na vida desta pessoa. Você está cheio de exigências, né? Relacionamento é isso. Tem até aquela frase famosa que diz, né? Ah, se eu não for prioridade nesta relação, isso não me interessa. Eu tenho que ser prioridade. Entende? É um egoísmo, um egocentrismo muito grande. Isso que leva as pessoas a se relacionarem e por isso que quase nunca, ou nunca isso dá certo. Dá certo até por algum tempo às vezes, mas depois se torna maçante. Quando não se torna uma relação violenta também, né? Porque conflitos de interesses. Imagina dois egos competindo por interesse, por atenção. E aí quando esses interesses não são satisfeitos, né? Não correspondem ao ideal que a pessoa imaginava, vem o conflito. E aí o amor rapidinho se transforma em ódio. Então nós que somos misantropos, né? Até por questões nihilistas mesmo, de compreensão que essa realidade aqui é uma realidade de zeros e uns, é uma realidade dual, é uma realidade onde é preciso de dois para procriar, sempre, né? Um zero e um, positivo e negativo, no macho e a fêmea. E nós somos as pessoas que descobrimos essa grande ilusão, essa grande mentira, que é o dois, né? Para produzir realidade. Porque, na realidade, né, esse universo aqui, para
para você criar a realidade, você tem 3 elementos, né? Positivo, o pai, negativo, a mãe, e elemento neutro, que é o filho. E como todo mundo morre, né? Como todas as criaturas morrem, porque só se procria o que morre, se nós fôssemos eternos, né? Ou imortais, não haveria necessidade de procriarmos. Se houvesse, por exemplo, uma sociedade de, sei lá, 1000 imortais, procriar para quê, né? Cada um teria a sua função e não haveria necessidade de procriação. Inclusive, filmes como Highlander, O Guerreiro Imortal, mostram essa situação, né? De que os imortais não conseguem procriar. Então, só se precisa procriar o que morre. Você está procriando, está intrínseca a ideia de que você não vai prevalecer, não vai permanecer. Então você tem que procriar para jogar os seus genes para frente e manter a espécie. Só que eu, como consciência, não sou um animal. Eu não vou cair no jogo da natureza de me unir ou para me proteger, ou para proteger a espécie, para procriar. Não sou idiota, eu sou uma consciência. Então, na minha mente, né, eu tenho uma consciência de imortalidade, de não necessidade do outro. Se bancar, sabe, uma coisa simbólica, é uma imortalidade simbólica. Você ter essa capacidade de se bancar, de não precisar se relacionar para procriar, de não precisar se relacionar porque você já não aguenta mais estar entre as pessoas. Você já tem bastante gente aqui, né? E você tem essa questão também, né? De se isolar porque você tem essa visão de réptil, meio reptiliano, né? De que você não tem necessidade dos outros. Que os outros são problema. Que os outros também vão fazer você. Os outros, quando se aproximam de você, vão fazer você. Isso é perigoso, né? Vão fazer você reagir a esse contato com os outros seres humanos que quase sempre leva a conflito, né? Então, você conhecendo o seu próprio poder, você se afasta, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você não quer ferir ninguém com seu veneno, né? É como a serpente, por isso a serpente se isola. A serpente não é má, né? Ela não quer morder ninguém, atacar ninguém, né? Isso é uma defesa. E nós também, como predadores, nós reconhecemos esse nosso aspecto e nós não queremos fazer uso desta força. E aí a gente se isola, a gente se afasta, né? Eu achei interessante que eu queria compartilhar isso aqui por conta dessa situação que eu descobri que as pessoas no fundo se isolam por isso. Porque já estão cansadas de tanta gente que existe aqui na própria mente. Como você nunca está sozinho, como eu falei inicialmente, nunca se sente sozinho, para que você precisa das pessoas, né? Claro que nenhum homem é uma ilha, você não vai se isolar por completo. Tem como se comunicar com outras pessoas através das redes sociais, o que a gente está fazendo aqui, né? Mas não precisa ir além disso. Você compreende que o bem maior dentro desse mundo, que as pessoas acham que é dinheiro, que as pessoas acham que é ter muitas posses, mas o rico, ele quer, até o rico, né? O que ele mais quer é o que o dinheiro não pode comprar. Amor, atenção. Sendo rico é difícil, né? Porque uma pessoa muito rica, as pessoas quase sempre se aproximam por interesses. Então o rico quase sempre no aspecto de amor é um frustrado, né? Porque aquele pobre, às vezes, que não tem nada, é uma relação mais sincera, né? Se juntam, compartilham as dificuldades, às vezes é mais sincero do que um rico, que é um mundo de aparências, é um mundo de status, as pessoas sempre estão atrás das outras por interesse. Mas isso é assim de uma forma geral. Mas o rico, ele tem esse aspecto. Ele deseja algo que o dinheiro não compra. Sabe? O dinheiro não paga amor. Dizem, tem a frase que diz, né, que dinheiro compra até amor verdadeiro. Claro que é uma ironia. Porque não existe amor verdadeiro. Mas pode até existir, né? Amizade, carinho, respeito entre as pessoas. Sabe? Pode até existir isso. Agora, apesar de deve ser raro, né? Mas acredito, é muito pouco visto isso, né? O amor mesmo, a amizade, carinho, respeito, lealdade, né? Essas coisas
são meio difíceis de você se encontrar nos agrupamentos de humanos, como eu falei, porque o humano é sempre movido pelos seus próprios interesses pessoais. Mas, né, quando você está ali passando pelas mesmas dificuldades, se tem uma empatia, né, um colaborando com o outro, uma troca, aí isso é mais próximo, né, de uma amizade, um amor, do que quando você é rico e você tem tudo e as pessoas sempre vão se aproximar com algum tipo de interesse financeiro, né? Então, a vida do rico também, ele fica buscando, como eu falei, o que o dinheiro não pode comprar, né? Às vezes o rico olha aquele relacionamento de pobre ali, tudo que ele queria, né? Que ele não consegue ter, que é algo mais sincero do que nessas esferas das elites. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Nos dê o seu like. Se você desejar ser membro do nosso canal, está aí aberto o clube de membros. Muito obrigado a todos. Fui.